Apocalipse capítulo 3, quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tens os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos falar um pouco da estrutura física e geográfica dessa cidade. Sardes era uma cidade que fora muito famosa antes de Cristo, capital da Lídia. Atingiu seu apogeu no tempo do rei Greso, um rei muito opulente. Ela era uma das cidades mais magníficas do mundo antigo. Era uma cidade militar e, por estar localizada em um lugar muito estratégico, no pico de uma colina, cercada de muros e bem vigiada, eram bem protegidos os habitantes daquela cidade, a ponto de acharem que jamais seriam destruídos pelos seus inimigos. Mas aquela cidade altiva, soberba, foi cercada pelo rei Ciro em 529 a.C. Enquanto a cidade dormia, um soldado persa conseguiu entrar por uma fenda do muro e, abrindo as portas da cidade, invadiram e conquistaram aquela cidade durante a noite. Mais tarde, em 218 a.C., Antíoco Epifânio toma a cidade outra vez, por falta de vigilância dos habitantes que ali haviam, e foram destruídos mais uma vez. Mas Alexandre o Magno reconstruiu e a helenizou, induzindo a cidade a adorar a deusa Cibele, e segundo seus adoradores, acreditavam que ela tinha poder de ressuscitar os mortos. No ano 17 da era cristã, aquela cidade foi quase que totalmente destruída por um terremoto. Aquela cidade foi reconstruída por Tibério. Então passa a ser uma cidade devassa, que tinha uma história de glória no passado, mas ruínas no presente. Então vamos explicar essa carta em 7 pontos. Em primeiro lugar, Cristo demonstra a sua glória e onipresença, dizendo ter os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Ele está afirmando ser o supervisor diário daquela igreja e que tem tudo debaixo do seu controle. Nada foge do domínio do Senhor. Ele ousa dizer que conhece a história daquela igreja, as obras de cada um. Ele estava vendo tudo e nada fugia dos seus olhos. Segundo ponto, ele diz que essa igreja está numa situação difícil, dizendo para o anjo ou o pastor dessa igreja, que tem nome de que vive, mas está morto. Aquela igreja estava como aquela cidade,
com a lembrança da glória do passado, mas com vistas das ruínas presentes. Talvez essa igreja era uma igreja virtuosa, à vista dos homens, como muitas igrejas nos dias de hoje, famosa, aplaudida, tem fama de que vive, mas está morta. Muitos líderes são famosos, têm nome de que vive, mas está morto. Essa igreja, ao contrário das outras citadas aqui nas cartas, ela não é acusada aqui de falsos pregadores, de heresia, nem moralidade sexual. Também não é citada perseguição, nem a presença de Satanás. Então, enfim, qual é o problema dessa igreja? Ela tem postura perante a sociedade. No entanto, está morta para Deus. O que quer dizer isso? Provavelmente, essa igreja estava como muitos nos dias de hoje, cheios de conhecimento, uma liturgia linda, boa teologia, mas lhes falta a espiritualidade. Como, por exemplo, os fariseus eram zelosos, tinham conhecimento literário, mas lhes faltava o conhecimento específico da pessoa de Deus. Faltava comunhão e intimidade com o Criador. Muitos cristãos conhecem sobre Jesus, mas não conhecem a Jesus. Muitos são naturais, não receberam o Espírito Santo, estão mortos espiritualmente falando. Não basta pregar a Cristo, temos que viver em Cristo, por Cristo e para Cristo. Muitos parecem ser homens de Deus, no entanto, são meros intelectuais. Todavia, sem a essência do Evangelho, que é o verdadeiro amor a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Terceiro ponto, Jesus alerta a vigiarem. É isso mesmo, ele alerta a vigiarem e apresenta as três categorias de crente: os vivos, os mortos e os baleados, aqueles que estão para morrer, aqueles que estão doentes, enfermos, cancerosos. Tem crentes que ainda não morreram, mas estão enfermos e podem chegar a óbito, espiritualmente falando, se não voltarem ao primeiro amor. No quarto ponto, Deus relembra o princípio da fé e chama-os ao arrependimento e ameaça vir como um assaltante de noite. O povo conhecia bem essa linguagem. Isso lembrava a destruição daquela cidade, que ocorrera por volta das noites, por falta de vigilância, nos momentos em que eles estavam desapercebidos. Isso é um alerta. É um alerta à noite. Jesus agora fala da sua vinda e do seu juízo a cada pessoa. É isso mesmo. Ele fala da sua vinda e do seu juízo. No verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares,
Virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. É isso. Ele virá uma hora em que ninguém imagina. Em quinto lugar, Jesus denota um pequeno grupo de fiéis, que representa o remanescente, os verdadeiros adoradores, e diz que esses sim vestirão vestes brancas para as núpcias, vestes adequadas para aquele momento. É isso. Para entrarem nas bodas, representando a pureza e a santidade, essas vestes brancas. Isso que ele fala no verso 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. É isso. O mundo jaze no maligno, o diabo com os seus adeptos regem esse mundo caído. Fuja da ira de Deus, fuja da ira futura, corra para Cristo, olhe para Cristo, olhe para a cruz de Cristo, arrepende-te, deixe de brincar de ser crente, pare de brincar com o Evangelho. Jesus virá em breve. Veja o que ele fala ainda no verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. É isso mesmo. E continuando ele diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. É isso mesmo. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Em sexto lugar, ele repete novamente as vestes brancas e diz que não riscará o nome destas pessoas do livro da vida. Ou seja, essas pessoas são escolhidas e estão escritas no livro da vida, e nada as impedirá que essas pessoas tomem posse do reino de Deus. Ele diz que confessará diante do Pai que somos herdeiros, se assim confessarmos perante os homens enquanto vivermos na terra. Temos que ser verdadeiros adoradores, adorar o Pai em espírito e em verdade, guardar os ensinamentos, os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E em sétimo lugar, ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sétimo e último lugar, nós finalizamos o raciocínio deste último verso, que diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem ouve bem, ouça essa mensagem e medite bem. Que papel você está fazendo na história da igreja? Você é frio? Quente? Morno? Você está vivo? Você está morto? Ou está para morrer? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Atenda a voz de Deus e conserta a tua vida antes que seja tarde demais. Nós precisamos vigiar. Aquela cidade de Sardes, por várias vezes foram destruída porque não vigiaram, se confiaram, acharam que estavam bem e que nada ia os abalar, que estavam bem protegidos. Só que foram pegos de surpresa à noite.
quando menos esperaram, foram destruídos. E a igreja daquela cidade estava caminhando no mesmo rumo daquela cidade, confiando nos próprios méritos. E por esse motivo, já não estavam mais bem na presença de Deus. Não lança a esperança nos teus méritos. Lança a esperança na cruz de Cristo. Olha para Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Vamos se apegar a Cristo, orar constantemente, jejuarmos, ajudar o nosso próximo, fazer o que nós pudermos fazer para o avanço do reino. Não vamos ficar parados. Temos que nos despertar. Levanta tu que dorme, desperta de entre os mortos. Acorda, Sardes. Acorda, homem de Deus. Acorda, mulher de Deus. E vamos fazer a diferença. Vamos trabalhar. Vamos avançar o reino. Vamos lutar com todas as nossas forças para manter os princípios fundamentais. Os princípios fundamentais da fé cristã. Vamos manter, guardar a fé que uma vez foi dada aos santos. Vamos ser conservadores, vamos conservar a doutrina, os ensinamentos, os estatutos. Vamos conservar o verdadeiro evangelho, o evangelho do reino, a mensagem da cruz. Vamos ser remanescentes, vamos ser verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus. Amém.